Bom dia, amigos, irmãos, familiares, que todos tenham um dia de paz, um dia de alegria, junto aos seus afazeres. Nós estamos vivendo tempos difíceis em todos os segmentos da sociedade. Já falei isso várias vezes em alguns outros vídeos. E ontem, numa aula online, uma aluna me chamou a atenção para uma coisa que eu não tinha pensado a respeito ainda. Dentro da aula ela falou que nós falamos muito na inversão de valores. E quando falamos isso, falamos em relação às pessoas que não têm Cristo, que não têm convicção da salvação. E na hora me veio a seguinte dedução: a verdadeira inversão de valores está naquela que se chama Igreja de Cristo. É aí que está a verdadeira inversão de valores. Por quê? Porque eu creio que hoje a verdadeira palavra de Deus, no sentido como Deus falou, não é mais entendida. Ela é interpretada e colocada de acordo com as conveniências humanas, com a política daqueles que se chamam líderes na igreja. Se é que existe líder na igreja. Para mim não existe, para mim existe só servo. E aí eu me lembrei de um episódio da história que me chamou a atenção para falar o que eu vou falar hoje, baseado em 2 Timóteo. Eu vou ler aqui um resumo. Um telegrama que deu origem a uma guerra entre países. É interessante que esse telegrama foi muito curioso, porque é lá praticamente no fim do século XIX. Então, a Prússia e a França entraram numa luta feroz, né? Por quê? Levadas por um texto adulterado de telegrama. Olha o que eu estou dizendo, um texto adulterado de telegrama. A mensagem que passou à história com o nome de Telegrama de EMS dava conta de uma entrevista entre o rei da Prússia e o embaixador francês. Seria realizada na cidade de EMS. Então, ao chegar às mãos de Bismarck, este alterou o texto e deu a atitude do rei um caráter ofensivo. Ele mostrou um rei ofensivo. O memorado telegrama, redigido de maneira diferente, feriu a dignidade dos franceses. E o que ocorreu? Assim, desencadeou-se a Guerra Franco-Prússia de 1870 a 1871. Adulterar o texto provocou uma guerra. Quando nós adulteramos, interpretamos esta palavra ao nosso bel prazer, fazendo do homem o centro, que é o evangelho antropocêntrico que nós ouvimos hoje, teologia da prosperidade, teologia da cura, teologia do bem-estar, teologia da paz, teologia de um monte de coisa eu poderia citar aqui, menos a verdade. Eu pego os cânticos hoje, eu fico assustado porque eles enaltecem
Fala de Deus, fala de Cristo, mas enaltecem o ser humano. Ouça as pregações hoje, enaltecem os personagens bíblicos como se eles fossem deuses e esquecem que eles sempre foram chamados e sempre se colocaram na posição de servos. Por isso, aqui em 1 Timóteo, né, 4, ele diz assim, ó, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a humanidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sobe em todas as coisas, suportas as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre calmamente o teu ministério. Ser sóbrio, permanecer, né? É o que diz o verso 14 do capítulo 3 neste 2 Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeu. Não estou aprendendo com homens, com líderes de igreja, não estou aprendendo com ninguém, com Cristo. E eu aprendo com Cristo em oração e procurando entender o que Deus diz nesta palavra. E entendimento é diferente de interpretação. O entendimento traz sabedoria, traz inteligência, discernimento, traz conduta íntegra, espiritual, moral, diante do mundo. Aí a igreja começa a impactar o mundo. Mas o que a igreja está vivendo hoje? Copiando tudo que o mundo faz. O mundo cria palmas para falar dos seus artistas, aplaudir seus artistas. Vamos bater palmas para Jesus. O mundo cria coreografia, fotos. Vamos fazer coreografia na igreja. Mas e a verdade? A verdade da palavra. Tem um cântico aí que eu sempre combati desde que ele saiu. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mentira! A palavra de Deus não diz isso. Pode ler lá em Mateus 6,33, Lucas 11. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que o texto está falando lá vos serão acrescentadas. Eu pego o versículo daqui, texto dali, e monto uma doutrina, monto um cântico e coloco na cabeça do povo. Mas não procuro entender a verdade. A sã doutrina hoje é pecado falar na igreja. Os que pregam normalmente são perseguidos. Meus irmãos, olha o que diz o texto bíblico. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação, pelo seu reino. Temor da correção, o temor do futuro, não se prega mais. A justiça divina ficou de lado, porque hoje, Deus é amor. Imagina que ele vai mandar alguém para o lago de fogo. Deus é amor. Vem para a igreja, que Deus vai cuidar de você, vai te dar um emprego melhor, vai te dar isso. E como é que fica a palavra de Jesus? No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Como é que fica a palavra de Jesus quando ele diz que haveriam falsos cristos, falsos profetas que enganariam a muitos
se possível, até os escolhidos. Quem são os escolhidos da igreja hoje que já tem a sã doutrina bíblica? Onde está a fé hoje? A fé hoje é uma coisa subjetiva, ela não é mais do conhecimento da palavra que se alicerce. Eu creio porque a palavra de Deus diz assim. Fé é conhecimento. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não a palavra de homens, não cânticos feitos por homens para ganhar dinheiro e faturar. Não vem de pastores que estão atrás do púlpito apenas por causa, não é mais o sustento do obreiro, mas por causa do salário. Que é isso? Vamos voltar à realidade, vamos voltar à santidade da igreja. Vamos fazer a nossa adoração, o nosso culto, centralizado em Cristo, onde nós vamos para nos quebrantar, não para pular, dançar, bater palma e mostrar que estamos fazendo coisas. O que mais nós fazemos é pecar. Mas nós temos nos arrependido de ser pecadores e pecar todos os dias contra o nosso Deus. O texto diz mais uma coisa aqui que me chama a atenção, né? Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Hoje a igreja não suporta mais a sã doutrina porque ela é evangelizada de modo humano, antropocêntrico. Eu falo, como eu tenho ouvido pregadores, Deus predestinou, é um novo nascimento. Então hoje você precisa aceitar Cristo, você precisa se decidir. Ora, está tudo na contramão. Ali, só de eu falar que Deus predestinou e eu tenho que decidir, já entrei em contradição. E o ouvinte, como é que fica na cabeça dele? A minha função não é julgar, não é mandar ninguém decidir, nem aceitar. A minha função é pregar a verdade, a justiça em primeiro lugar. O texto lá do Cântico diz o quê? Que eu citei agora há pouco. Buscai primeiro o reino de Deus e o seu amor? Não, a sua justiça. A justiça é Cristo. Ela foi, a justiça de Deus eterna foi lançada na cruz. Cristo é a justiça. Ele recebeu sobre si para poder salvar aqueles que Deus destinou. Isso não isenta qualquer um de responsabilidade moral, integridade, nos seus negócios, nos seus afazeres, nos seus pensamentos. É interessante. E ele diz no verso 4, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. As fábulas, meus irmãos. O que é fábula? Fábula para mim, resumindo, para não falar muito, é mentira. É mentira. Parece que estou cultuando a Deus, estou lá. Mas o meu interior, o meu pensamento, eu estou quebrantado? Ou eu estou emocionado por aquilo que está se falando, por aquilo que está se cantando, pelo ambiente? Mas eu estou quebrantado ali, Senhor. Tem misericórdia de mim, que sou pecador? Ou eu estou como aquele fariseu, exaltado, emocionado, porque cumpria a lei como legalista, não a lei espiritual. Portanto, meus irmãos, amigos, familiares, o único juiz, a única verdade, a única vida eterna é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Quando alguém altera a palavra de Deus, ele está sendo julgado,
está sendo anotado no livro eterno. E por isso surgem escândalos na igreja. Hoje a igreja não tem moral. Ela se infiltrou na política secular, ela se infiltrou na sociedade de uma forma a se acomodar à sociedade em nome de um bem-estar, de uma paz. Só que Jesus diz que a paz que ele dá não é igual à paz do mundo. E Jesus também afirma que é necessário que venha escândalo. E ele fala disso na igreja. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Adulterar a palavra é um escândalo. Olha esse fato histórico que eu li para vocês. Eu escrevi, resumi e li para vocês no início. O que provoca revolta contra Deus, provoca guerra. E é isso que Satanás faz. Desculpe, usa os falsos profetas para adulterar a palavra. Exalta um homem, mas coloca o outro humilhado. Portanto, meus queridos irmãos, me perdoem, mas eu não consigo mais ouvir as mentiras que estão sendo pregadas hoje. E eu falo isso de todas as denominações. Se é que existe alguma igreja nominal na Bíblia. Não existe. Existem igrejas que estavam localizadas em cidades diferentes. Mas igreja presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, sei lá o que, certo? Não. Isso foi criado pelo homem. Por causa do quê? De não entender a palavra, defender doutrinas interpretativas humanas e que se cria uma religião, se cria cisão, se cria discórdia, se cria uma guerra dentro da própria igreja. Então eu fundo uma nova denominação e vou pregar aquilo que eu acho, não aquilo que eu sei que é a verdade. Por isso, escrevendo a Timóteo, Deus diz lá no capítulo 3, né, que eu devo me afastar destes que não pregam a verdade. Destes que são egoístas, amantes de si mesmos, tendo a aparência de piedade, porém negam-lhe a eficácia. Está aqui no capítulo 3, 2 Timóteo. Meu irmão, meu amigo, meu familiar que está me ouvindo, quando você for ler a palavra de Deus, não é uma simples leitura. Ore. Ore. Peça ao Senhor Jesus te iluminar para você entender. E quando você entende, ela vai mostrar quem você é, não o que o mundo é, porque aqui, mas quem você é diante de Cristo. Como você está vivendo. Onde está o seu pensamento? Onde estão os teus objetivos? Onde estão as raízes da tua salvação? Pense. A terra, essa vida aqui é passageira. Não vale a pena eu ouvir a mentira que estão pregando hoje, porque estão adulterando a palavra, e dela me entregar, e depois não ter a salvação. Quem é convicto da salvação começa a entender a palavra, e ela começa a transformar o seu entendimento, a dar sabedoria para que você tenha uma vida diferenciada, hoje, nos dias de hoje, até da igreja e do mundo. Uma vida centrada na palavra de Deus para a glória de Cristo Jesus. Pense nisso. Medite.
Deus te abençoe.